De verdade, eu não tenho nem mais o que falar. Esse, sem dúvida, é o pior fundo imobiliário da nossa Bolsa de Valores. Eu estou falando do HCTR11 e eu resolvi fazer esse vídeo já faz um tempo, né? Inclusive faz um tempo que eu deixei de gravar vídeos aqui no canal, tenho feito mais lives, mas eu prometo para vocês que eu vou voltar a gravar mais vídeos. Inclusive, deixa aqui nos comentários do que você quer que eu fale mais aqui no canal. Se é de fundos imobiliários, se é de mentalidade, se é de ações. Coloca aqui nos comentários, vocês vão perceber que eu leio todos e eu quero a opinião de vocês. Mas, voltando aqui ao assunto do canal, o HCTR11 realmente tem se mostrado um péssimo fundo imobiliário. Já tem algum tempo que ele está passando por uma crise e eu quero mostrar algumas notícias e quero fazer uma reavaliação desse fundo para que a gente consiga ter uma ideia melhor do que fazer se você investe ou não nesse fundo imobiliário. Olá, meu nome é Bruno, esse é o canal Invest Financeira, aqui eu falo sobre ações, dividendos, renda passiva, liberdade financeira através da Bolsa de Valores e hoje em específico eu volto a gravar o vídeo falando sobre o HCTR11. A gente sabe que desde o ano de 2022 o HCTR11 vem caindo e vem perdendo credibilidade ali no mercado financeiro, tendo em vista que vários dos seus CRIs entraram com inadimplência, né? E aí a gente tem aí uma crise em todos os fundos imobiliários de papel chamados fundo High Yield, porque vários deles estão atrelados aos mesmos CRIs, né? Ou seja, as mesmas dívidas. Então tiveram ali uma inadimplência e vários desses fundos imobiliários tiveram suas cotas derrubadas até chegando a cair até 70%. Mas eu vou falar em específico do HCTR11 e eu quero que você veja junto comigo. Antes, eu vou entrar aqui no site Fundamentos para a gente dar uma olhadinha nos indicadores, como é que tá ali os rendimentos e eu vou ler algumas notícias após para a gente chegar a uma conclusão. Vamos lá. Bom, aqui já na tela do site Fundamentos, é um site que eu gosto de fazer as buscas para fazer análise dos dividendos e também dos indicadores fundamentalistas para a gente ter uma noção de como está a empresa ou o fundo imobiliário. E hoje a gente vem falar então do HCTR11, tá, pessoal? A gente tem uma cotação atual de R$ 28,96, a gente percebe que está bem próximo às mínimas de 52 semanas e a máxima, olha lá, R$ 53. Então, pessoal, só aqui a gente já percebe o seguinte, o mercado está batendo no fundo, a cotação está caindo cada vez mais e de verdade, olha só, desde 2022 o fundo não para de cair, absurdo, né? No último ano caiu 47%, só em 2024 caiu 21%, a gente está na metade do ano. Então realmente é uma situação complicada. Quem tem muito dinheiro nesse fundo imobiliário não tem muito o que fazer e sinceramente eu parei de investir nesse fundo já tem um tempo. Já tem acho que mais de ano, e eu tô esperando para ver o que acontece, tá? Abrindo um parêntese aqui, a grande questão é o seguinte, existem investimentos, como no caso aqui dos fundos High Yield, que são mais arriscados. O que você tem que fazer quando você decide entrar no investimento mais arriscado? Colocar sempre um capital que se você perder ele todo, não vai te fazer falta, tá? Então, se você tem ali uma carteira de fundos imobiliários, onde você tem 10 fundos imobiliários, onde você tem 20 fundos imobiliários, se você distribuir isso em parcelas iguais de investimento, 2 fundos que der problema não vai te prejudicar, porque você vai continuar com o resto do patrimônio se valorizando e te dando renda passiva, tá? E isso a gente aprende fazendo gestão de patrimônio, gestão financeira. Então, é isso. Entender que existem investimentos que são de mais riscos e que você precisa colocar menos dinheiro justamente porque você vai correr o risco maior. A gente percebe aqui no fundo do HCTR11 que ele continua com um dividendo muito alto, né? 15% de dividendo ao ano é um dividendo altíssimo. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa que está comprando hoje uma cotação de R$ 28,96 está ganhando 15% ao ano de dividendo. Bruno, então não seria um bom investimento? Não, seria um bom yield, mas não um bom investimento, porque esse fundo não está se mostrando ser um bom fundo imobiliário. Isso aqui pode cair para R$ 20, para 15, para 7. O fundo pode vir à falência. Pode ter tanta dívida que ele não consegue renegociar e ele vai ter que vender esses CRIs a preço de banana para o mercado. Então o que acontece? A gente tem que ter muita consciência e, como eu falei antes, gestão financeira para você não fazer bobagem quando você for investir nesse tipo de investimento.
tá? A gente percebe aqui, olha só, que a gente tem um valor patrimonial de cota de R$113. Inclusive, eu acho que eu comprei o HCTR11 a R$113, 110, alguma coisa do tipo. Quer dizer o quê? Olha a disparidade que está nisso daqui, pessoal, de 28 para 113. Quer dizer que se você pegar todos o patrimônio envolvido das dívidas que tem o HCTR11, a cota era para estar custando R$113. Então tem alguma coisa acontecendo de muito grave, a gente já vai ver aqui, e quem acompanha aqui a saga do HCTR11 sabe do que eu falo, que derrubou essa cota vertiginosamente, tá? Então, a gente percebe que o fundo realmente está com grandes problemas. Quando a gente vem aqui para o gráfico de rendimentos, até que não é uma coisa tão ruim, porque olha só, Bruno, como que não? Caiu lá de R$15, né? Para R$1,90 e agora tá, sei lá, menos de 50 centavos, né? O último rendimento foi de 32 centavos nesse mês, né? 38, 39, tem uns meses que paga mais, outros paga menos. Em 23 ele até conseguiu sustentar um pagamento maior, mas a gente percebe que, olha só, que o dividend yield, né, como eu bem falei, que era lá de 27%, 31%, caiu para cá, ó, caiu para casa dos 15%. Então hoje nós estamos nessa faixa de dividendo aqui, ó. Mesmo assim, ainda é um dividendo muito alto, porém você está pagando por uma coisa que tem uma qualidade inferior. É isso que eu quero que você entenda, tá? A gente tem um histórico de cotações, né? E aí também a gente já percebe que, ó, caiu lá de R$90 para 28, né? E realmente não consegue sair desse patamar de 30, 40 reais o HCTR11. Eu abri uma notícia aqui de alguns meses atrás, no site E-Investidor, que ele fala o seguinte: entenda a briga entre os investidores e a gestora do hectare fundo HCTR11. Grupo de investidores tenta mudar a gestão do fundo em meio à desvalorização de 60%, de mais de 60%, né? E ele fala, o fundo hectare HCTR11 está no centro de uma polêmica. Após cortes dos dividendos e desvalorização de mais de 55% em 12 meses, o fundo de cerca de 3 mil cotistas busca trocar a gestão do fundo de investimentos imobiliários. Tudo bem, trocar a gestão seria uma boa opção? Sim, mas não adianta trocar a gestão, porque os CRIs vão continuar lá. Os CRIs, as dívidas que foram feitas, tem que fazer alguma coisa com essas dívidas, tá? Depois eu vou abrir aqui o relatório pra gente dar uma olhadinha rápido por cima de como é que estão essas dívidas, tá? Os primeiros passos foram dados no início deste mês, quando os investidores pediram orientação para a administradora Vortex, que começa a conversar com diferentes casos. Então, parece que vai ter uma troca aí estão tentando, né, tentaram fazer uma troca de gestora. O fundo imobiliário de papel hectare, o HCTR11, foi constituído em 2018 e logo chamou atenção no mercado por o volume distribuído de dividendos, ou seja, ele distribuía muito dividendo, então muitas pessoas foram comprando, inclusive eu falei muito bem desse fundo aqui no início do meu canal. E fazer o quê? Realmente, se um fundo paga muito dividendo, cara, as pessoas vão comprar, não tem o que fazer. Você não está sendo irracional, você está sendo racional. O problema é que o mercado tem as pegadinhas. E aí, muita gente como eu entrou nessa pegadinha. Mas tudo é aprendizado, pessoal. Nós temos que entender que na vida ou a gente ganha ou a gente aprende, tá? Você nunca perde. Porque, com certeza, se você está tomando prejuízo, como eu estou tomando prejuízo nesse fundo, nunca mais você vai errar como você errou agora. Vamos continuar aqui. De olho nos repasses, não faltaram investidores interessados na HCTR11. O auge da sua atratividade, em meados de dezembro de 2022, o fundo chegou a ter mais de 200 mil cotistas num patrimônio líquido de 2,6 bilhões. Então, olha só, pessoal. Último relatório gerencial de janeiro, esse número já tinha caído para 187 mil, isso lá em janeiro, né? Polêmicas do fundo HCTR11. Os sinais que logo não iam bem começaram a ficar mais fortes no primeiro trimestre do ano passado, quando o fundo comunicou a inadimplência de alguns certificados recebíveis, que compõem a aplicação. Então, o problema central do HCTR11 é exatamente isso aqui, ó, a inadimplência dos recebíveis, ou seja, cara, quem tem a dívida não está conseguindo pagar. E acabou. Paralelamente, o FII realizou cortes substanciais dos dividendos pagos. Em janeiro de 23, o valor dos proventos foi de R$1 por cota, o mais baixo até então em todo o histórico de sua distribuição. Entretanto, houve uma nova redução em fevereiro para 70 centavos, depois 50 em março, e o patamar se manteve até
setembro, quando o repasse foi de apenas 17 centavos. Então olha só, pessoal, o fundo pagava mais de R$1 por cota e teve uma queda onde chegou a pagar 17 centavos, imagina, né? Ou seja, houve um corte de 66% de um mês para o outro. De lá para cá, o volume melhorou a última distribuição. Em fevereiro deste ano foi de 38 por cota. E a gente tá percebendo que tá ali, né, na faixa dos 32, 34, 38, enfim. Mas ainda muito distante da média histórica que era de R$1, né? O zigue-zague da distribuição dos dividendos gerou dúvidas dos investidores, incertezas que se acentuaram após a auditoria do fundo se abster. Em setembro do ano passado, de dar opiniões em relação à demonstração contábeis referentes a 2022. No final, o balanço foi reprovado pelos cotistas, né? Os CRIs emitidos estão relacionados a projetos desenvolvidos por empresas que pertencem e estão relacionadas ao mesmo grupo econômico. Então, muita gente diz, né, conflito de interesse, porque ele está tomando uma dívida aqui de uma coisa que é dele, né? Enfim, várias coisas aí estão atreladas ao HCTR11, as quais em período subsequente apresentaram situação econômico-financeira que indica provável incapacidade de cumprir com as obrigações financeiras, afirmou a auditoria do relatório. Todo embriólogo fez o HCTR11 despencar 60% em 23 e em 24 cair mais de 23%. Com a volatilidade, o possível conflito de interesses de estrutura do fundo também voltou aos holofotes. O FII faz parte da holding ARTSC e investia em CRIs ligados ao mesmo grupo, conforme apontado pela própria auditoria. Então é como se ele estivesse emprestando dinheiro para ele mesmo, por isso que gerou aí conflito de interesse, né? Vamos voltar aqui para o site, eu quero baixar o relatório, eu não lembro se eu li esse relatório. Pois bem, pessoal, agora já aqui com o relatório de abril de 24, eu não lembro se eu fiz vídeo falando desse relatório. Eu quero ver aqui uma coisa, olha só, bem aqui nós temos a linha do fluxo de caixa, que é a linha que eu venho direto e bater o olho e ver se está realmente o que a gente precisa saber, né? Que é o quê? O quanto o fundo arrecada e o quanto ele distribui. E aí, pessoal, olha só que interessante, a gente percebe que o caixa do FII aqui, né, nesse mês de janeiro de 24, ele teve 33 centavos de arrecadação e distribuiu 34 centavos. Ok. Teve 39 centavos de arrecadação aqui em fevereiro de 24 e distribuiu 39 centavos. Ok também. Em março teve uma arrecadação de 30 centavos e distribuiu 32. 2 centavos a mais, mas tudo bem. Eu me lembro que teve um mês lá no ano anterior que ele arrecadou bastante. Tá? Só que olha só o que aconteceu agora, pessoal. O FII teve um prejuízo de R$1,23 e continuou distribuindo 38 centavos. De verdade, galera, eu não sei por que isso aconteceu. A gente teria que ler aqui mais detalhado esse relatório para ver se eles explicam alguma coisa. Eu não vou perder tempo com isso. Esse fundo imobiliário realmente, eu não sei o que vai ser dele. Tá muito ruim. Eu não sei porque eles continuam distribuindo dividendos nos meses que o caixa é negativo, tá? Ele teve aqui, ó, 27 milhões aqui de perda aqui, né? Eu não sei o que aconteceu, a gente deveria ler, mas eu não vou ler. Depois, se você quiser baixar o fundo, você baixa. E olha só, temos vários CRIs, deixa eu voltar aqui. Temos vários CRIs ainda inadimplentes. Olha o que está acontecendo com o fundo. Olha o que está acontecendo com o fundo. Todos esses CRIs que estão com essas bolas vermelhas são inadimplentes, ó. Esses loteamentos aqui, tem mais 2 aqui, ó. Tem mais um aqui. Vamos ver aqui. Tem outros aqui, tem mais 3 aqui, ó. Então, assim, bem complicada a situação do HCTR11, tá? Aqui os CRIs corporativos, né, das empresas, lá, o Hope, WAM, o GPK, setor hoteleiro, de multipropriedade, incorporação, esses aqui não em carência de juros ainda, esses amarelos, ó. Ou seja, eles não estão cobrando os juros, né, desses CRIs aqui. Vários em amarelo aqui também, ó. Então, realmente, pessoal, o HCTR11, ele se complicou demais. Olhando assim, você até aparenta ter bons empreendimentos. O problema foi que a dívida foi feita num patamar onde praticamente se torna impagável por causa dos juros. E aí esse fundo ele se complicou de uma tal forma que realmente fica difícil a gente acreditar que um dia esse fundo imobiliário consiga se recuperar. Então, pessoal, eu tentei fazer um vídeo aqui bem objetivo e bem específico, colocando aqui a situação real do HCTR11 e dando a minha opinião
sobre o fundo imobiliário que realmente se complicou nos últimos 2 anos. E realmente é uma pena, porque era um fundo que tinha muito para dar certo. Vários dos empreendimentos, como esses de setor hoteleiro, como de viagens, né, recreação, enfim, não deu certo. O fundo está bem complicado. Eu não recomendo você investir nesse fundo. Eu não acho que seria uma boa ideia, mesmo ele ainda pagando 15% de dividendo ao ano, esse fundo pode um dia vir à falência. Então, fica aí, a decisão quem toma é você, mas fica aí esse vídeo para que você crie um norte aí e tome a melhor decisão se você investe nesse fundo ou se estava pensando em investir nesse fundo. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha e muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.